Bom dia, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Você que não é inscrito ainda, aproveite e já se inscreva. Tenho certeza, a palavra de Deus vai mudar você, edificar você e te abençoar todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 9 horas nesse canal aqui. Vamos começar a nossa palavra de hoje? Vamos para a palavra? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, proclamar, falar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por esse versículo, por essa palavra maravilhosa. Aqui, meus irmãos, o contexto que o apóstolo Pedro está trazendo para os crentes, para os cristãos espalhados pela terra, pela igreja de Cristo pela terra, está falando: ei, vocês foram alcançados das trevas para a luz e agora vocês têm um novo jeito de viver, uma nova forma de andar conforme a vontade daquele que te chamou, daquele que te alcançou. Quando você reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, como você começa a caminhar nessa luz, agora você anda em santidade, na verdade, e nessa vida você carrega agora um propósito os que você é um cidadão do céu, cidadão que você carrega agora esse propósito. É isso que nós vamos falar nessa manhã, nesse devocional. Característica dessa pessoa que tem esse propósito. Primeira coisa, você aceitou a Cristo, como eu falei, como seu Senhor e Salvador, como está em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você é salvo porque você crê no seu coração, na obra da cruz, naquilo que Jesus fez por você e por mim. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos não porque merecemos, mas porque é graça de Deus, graça que nos alcançou mediante a fé em Cristo que nos salva. A graça nos alcança e nossa fé em Cristo nos salva. Isso é salvação, isso é obra de Deus na sua vida e na minha vida. E agora você anda em novidade, porque o seu nome agora é a segunda característica. O seu nome está no livro da vida. Quero primeiro fazer a pergunta para você. Você já se entregou ao Senhor Jesus? Você já tem Ele como Senhor e Salvador? Agora, se você não se entregou, essa é a sua oportunidade. Hoje mesmo, se entrega a Ele. Coloque a sua vida diante dEle. Decida caminhar com Jesus e por Jesus. Você é escolhido de Deus. Você é separado. Você vai ser povo exclusivo de Deus para viver e andar na sua luz. Segunda característica, tem um nome no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3, na parte C diz assim: os seus nomes estão no livro da vida. O seu nome está no livro da vida? Você tem convicção, se você morrer hoje, você está salvo e você entra no céu? Não! Então você precisa confessar. Você precisa decidir. Decida. Há muitas pessoas que estão no contexto de igreja. Está nos cultos, elas vivem ali no culto, elas estão caminhando, mas muitos são simpatizantes, não cristãos. Muitos são pessoas que gostam do evangelho, mas não decidiram. Decida agora. Caminhe, porque o seu nome, para você entrar no livro da vida, para você entrar nos céus, você precisa ter o seu nome lá no livro da vida. Terceira característica, tem uma nova mentalidade. Mentalidade que Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Você, alcançado por essa graça, por esse favor, você é salvo em Cristo, você tem o seu nome no livro da vida, agora você tem uma nova mentalidade. Há muitas pessoas que ela aceitou Jesus, ela tem um nome no livro da vida, mas ela não mudou a sua mentalidade. Ela vive como se ela fosse a eternidade nessa terra. Ela vive como se as pessoas do mundo fossem a referência para ela, e não é. A referência para nós é a palavra de Deus. A referência para nós
é o Evangelho, é Jesus Cristo, o nosso Mestre, nosso Senhor. Ele que nos ensina, mediante a sua palavra. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não a mentalidade do mundo, mas a mentalidade de Cristo agora. Você carrega o DNA de Cristo Jesus, a mentalidade de Cristo. Para você entender as coisas de Deus, você precisa transformar a sua mentalidade. Para você entender a palavra de Deus, você precisa mudar a sua mentalidade. Mude e experimente a boa, agradável e vontade de Deus. Mude e você vai experimentar aquilo que é bom da parte de Deus, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, amém? Glória a Deus. Você tem que mudar a sua mentalidade. Não, hoje é o dia, te convido. Eu quero despertar no seu espírito, quero despertar em você uma nova mentalidade, uma mentalidade que agrada a Deus. Uma mentalidade que agrada ao Senhor, que você agora vai partilhar essa mensagem, a mensagem de luz, porque você não é treva mais, você é luz e como povo escolhido, agora você está em processo de santificação, você tem um reino, porque você agora é o sacerdócio real, você foi convidado para andar como Jesus falou em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem se esforçado em oração? Ou você ora só quando você precisa? Você tem buscado ler a palavra para buscar entender e viver? Ou você tem buscado somente como se fosse algo de momento que você precisasse? Não! É nos piores dias que você vai trazer à memória a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai lembrar você daquilo que você aprendeu. Daquilo que você não aprendeu, como que ele vai te lembrar? Por isso que ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, ele é aquele que nos ensina. Leia a palavra, ande conforme a palavra e mude a sua mentalidade. A quarta coisa que nós vamos aprender, tem uma nova linguagem, um novo jeito de falar, uma nova palavra que sai da boca. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Tem crente, tem cristãos que ainda depois de 5, 10, 20 anos, 30 anos de conversão, ainda anda falando palavrões, anda falando palavras torpes, palavras nojentas, palavras que desagradam ao Espírito Santo. Ei, o seu corpo é morada do Espírito Santo. O seu corpo é morada do Espírito Santo, você sabia disso? E nessa morada, Ele quer que você agora mude a sua linguagem do céu, não da terra, não do que as pessoas estão falando, não do que a internet está falando, não, do que a palavra de Deus te ensina. O que você tem ouvido? Qual a fonte que você tem ouvido? Qual a fonte que você tem ouvido e sido ministrado? Está pregando a palavra? Está ensinando a palavra? Está ensinando as boas novas? O versículo ele continua assim, Efésios 4, 29. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para aquele que concede graça aos que ouvem. Nós carregamos essa mensagem, uma boa notícia de salvação, para as pessoas que ouvem sejam edificadas mediante a palavra que sai da nossa boca. O que tem saído da sua boca, meu irmão, minha irmã? Tem edificado as pessoas? Ou você tem sido uma vergonha onde você passa, onde você trabalha, tem sido motivo de chacota, de vexame? Nós precisamos mudar. Nós somos chamados para andar na luz, e na luz você brilha. Onde tem trevas, onde tem escuridão, você brilha. A luz que você carrega agora. Por isso que o texto que nós lemos lá no início de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, diz que agora nós andamos nessa exclusividade de Deus, como povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Cristo te chamou para a liberdade. Nessa liberdade você anda nessa luz. Agora você anda para anunciar boas novas. Olha o que Paulo falou na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você tem sido nova criatura. Você anda em novidade.
Ele continua o versículo assim: as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não é o que o mundo diz que você é o que a Bíblia diz que você é. Você anda com a qual o seu Deus quer que você ande. Mude as suas palavras, pronuncie coisas novas. Boa notícia, você está ouvindo esse canal aqui, uma boa notícia para edificar a sua vida, abençoar a sua vida, a sua fé, para que você possa partilhar, porque você é um cooperador. Você é encarregado dessa boa notícia. Aonde você passa, onde você chega, se tem trevas ali, você vai ser um portal de luz para aquele lugar onde você trabalha. As pessoas que te ouvem, aquilo que você ouve, você pratica. Você tem praticado o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é mudança de vida, é transformação de vida. Jesus mudou a sua história. Ele quer mudar a história também dessa pessoa que te ouve, que te assiste. Você é a Bíblia ambulante. As pessoas te leem. Lê o que você carrega, o que você fala. O que você tem pronunciado, falado. A partir de hoje, mude. Transforma o lugar, impacta o lugar através da luz que está em você. Cristo mora em você. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo que Jesus deixou para nós. É o que? É o ministério de convencimento. Não é eu e você que convencemos, não. É o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. João 16, 8. O Espírito Santo, ele é poderoso para te convencer. E convencer todos aqueles que te ouvem. Ouve a palavra que você carrega. Anuncia essas grandezas que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida. Impacta a sociedade, o mundo a qual você vive. E ande com a certeza que você não é dessa terra, você é um peregrino aqui, você está só de passagem e o céu nos aguarda. O Senhor Jesus está voltando, Ele não tarda em cumprir a sua promessa, Ele é poderoso para buscar a sua igreja, nós seremos arrebatados com Ele, aleluia, e em breve Ele vem, não demorará, Ele vai nos buscar. Deus abençoe você com essa palavra. Você foi tocado? Comenta aqui. Você que precisa de oração, comenta aqui, deixe seu pedido de oração e compartilhe essa mensagem para todos aqueles que te ouvem. Deus abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço.